Fala rapaziada, tudo certo? Vamos tentar terminar então distribuição eletrônica para átomos neutros que a gente estava falando lá na página 132 do nosso livro 1A. Pegando aqui então a ideia da distribuição eletrônica, vamos lembrar que o nosso diagrama, ele foi montado com base nos subníveis do Sommerfeld e nas camadas propostas por Bohr. Então, as 7 camadas estão reescritas aí com base nos seus subníveis. Lembrando que a ideia é colocar o subnível de maneira a completar o número de elétrons que cada camada apresenta ou pode apresentar. Lembrando também que o diagrama de Linus-Pauling fornece a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Então, se a gente olhar aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, agora eu vou para o 4s2, depois eu vou para o 3d10. Então, a ordem que está aparecendo para vocês aí no slide é a ordem que a gente tem como crescente de energia para os subníveis. O subnível 7s, por exemplo, é menos energético do que o subnível 6d, ou do que o 7p, que foi o último que apareceu. Reparem que a gente pode pôr aqui o sentido de uso, a gente chamou de diagrama das diagonais, porque a gente trabalha com ele, então, sempre em diagonais. Vamos tentar aplicar um pouquinho esse diagrama. Se a gente pegar o elemento cálcio, número atômico 20, e for fazer a distribuição eletrônica para ele, então eu vou estar lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui eu tenho 18 elétrons. Lembra que o númerozinho aqui em cima, que eu estou passando o mouse por cima, é o número de elétrons. Então, 2, 4, 10, 12, 18. E aí, 4s2 eu distribuí, portanto, os 20 elétrons do átomo de cálcio. Tá, professor, e se não der exato? Se fosse, por exemplo, 21 ou 26, como o caso do ferro? Lembra que quando você vai fazer distribuição eletrônica, você sempre vai colocando a maior quantidade de elétrons possível nos subníveis até o último subnível que você vai usar. Então, se você passar do seu número de elétrons, você volta e ajusta. O último subnível você usa para ajustar o número de elétrons. Olha só, o caso do ferro. A gente sabe que até o 4s2 deu 20, que a gente fez em cima ali para o cálcio, então acelerei. E agora eu quero fazer o 26. Depois do 4s2, que está aqui, eu viria para o 3D. O 3D, reparem ali embaixo que o D comporta até 10 elétrons. Então, poderia ser 3D10, só que eu teria 30 elétrons. Então, eu coloco 3D6 e eu tenho os 26 elétrons do átomo de ferro distribuídos. Cara, vamos parar um pouquinho e fazer um parênteses agora em relação àquilo que vocês viram no ano passado. Olha só, vocês viram a distribuição em nível ou em camada eletrônica. Acompanha aqui, A primeira camada, o primeiro nível, tem 2 elétrons. Então, eu posso dizer que a camada K apresenta 2 elétrons. O segundo nível, então, tem os 2 elétrons do 2s e os 2 elétrons do 2p. Eu tenho, portanto, 8 elétrons na camada L. Na camada M, tem 2 do 3s, 6 do 3p, mas também tem o 6 aqui do 3d. Então, a gente tem, na verdade, 14 elétrons nessa camada. E na camada N, que é a quarta camada, está aqui 2 elétrons. Aliás, vou mostrar uma distribuição, mas fica a pergunta agora aí. O que você lembra sobre essa última camada que tem elétron? Lembra o nome dela? Pensa um pouquinho, a gente já olha sobre ela. Então, só se alguém ficou na dúvida ainda, gente, reforçando mesmo, tá? O número na frente indica a camada. Ele depois vai ser chamado de número quântico principal nos nossos próximos vídeos. A letra aqui indica o nosso subnível. Ele é chamado de número quântico secundário. E o expoente que a gente coloca aqui em cima, o númerozinho que a gente põe aqui em cima, é o número de elétrons que existem naquele subnível. Então, aqui eu leio que na primeira camada, no subnível S, existem 2 elétrons. Vamos pegar o nosso exemplo do ferro e tentar fazer a resposta, chegar na resposta agora da pergunta que eu fiz antes. Aquele último elétron, aquela última camada. Lembra que a gente chamava ela de camada de valência. Então, quando eu olho a distribuição eletrônica do ferro, você viu antes aqui, que é N2. Então, quer dizer, na camada 4. Quando eu faço pelo diagrama de Linus-Pauling, não é a última coisa que eu escrevo. A camada de valência é a que eu tenho maior nível. Então, o maior número quântico principal, ou maior número aqui na frente de uma letra. Então, eu sei que a camada de valência para o átomo de ferro é a quarta camada. A configuração eletrônica dela é 4s2. Tá, professor, e esse último que eu escrevi aqui, esse 3d6? Ele também vai ter uma importância bem grande. Ele vai ser chamado de subnível mais energético. Ele é sempre o último que você escreveu. Está seguindo o diagrama. O último que você escreveu foi o 3d6, ele é o subnível mais energético. E nesse subnível mais energético, eu vou ter ainda uma coisa chamada de elétron de diferenciação, que é o último elétron que entra na minha distribuição eletrônica.
é o último elétron que eu coloco na minha distribuição eletrônica. Claro, aqui a gente escreve 3d6, né, pessoal? Ninguém vai escrever 3d1, d2, d3, d4, d5, d6. A gente escreve direto 3d6. Mas depois, quando nós formos fazer os números quânticos, vocês vão perceber essa ideia do elétron de diferenciação. Então, só lembra que o elétron de diferenciação está sempre no subnível mais energético. Por favor, tenham claro o que é a camada de valência, a mais externa, subnível mais energético, o último escrito, e elétron de diferenciação, lembrando que ele é aquele que está escrito lá no subnível mais energético. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu coloquei 4 exemplos para a gente fazer. Na realidade, eu gostaria que vocês agora parassem um pouquinho o vídeo e montassem essas distribuições eletrônicas. Eu pedi para vocês ali, ó, monte de distribuição eletrônica em níveis, determine a camada de valência e o subnível mais energético para o bromo, o sódio, o urânio e o cobalto. Então, pausa o vídeo um pouquinho, faz isso num rascunho, faz uma folhinha de papel aí e depois volta para o vídeo para conferir. Lembra? Você está estudando, a gente está simulando aquilo que a gente faria em sala de aula, né? A gente pararia um pouquinho e passaria no meio de vocês para a gente ver isso. Então, deu tempo já para você parar, dei aquela pausa estratégica só para dar o tempo de você pausar o vídeo. Agora a gente continua pensando no átomo de bromo, por exemplo. Vou montar a distribuição eletrônica dele aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5 e acabei a minha distribuição eletrônica do bromo. Se você somar os expoentes, a gente tem exatamente os 35 elétrons. Galera, distribui os 35. Aí eu posso fazer perguntas do tipo: qual que é a camada de valência do bromo? A camada de valência para o bromo, repara aqui, é a 4. Qual é a configuração eletrônica da camada de valência do bromo? A camada de valência é a 4s2 e a 4p5. Já, qual que é o subnível mais energético do átomo de bromo? Aí é só o 4p5, é o último que a gente tem aqui, ó. Fazendo a mesma coisa para os outros agora. Vou passar aqui a distribuição, rapidinho. Está aí a distribuição eletrônica de todo mundo. Já coloquei. Não estranhe, tá? Eu só usei o vermelho para diferenciar, pra vocês não se perderem nas distribuições. Agora que a gente tem a distribuição, vamos fazer o seguinte. Acha aí, por favor, camada de valência de cada um deles. Vamos conferir. 3s1, camada de valência do sódio e subnível mais energético do sódio. Já para o átomo de urânio, a camada de valência vai ser aqui, ó, a 7s2. E o subnível mais energético, o 5f4. Para o cobalto, camada de valência 4s2, subnível mais energético, o 3d7. Galera, vou pausar o vídeo por aqui. A gente começa depois de um outro vídeo trabalhando o cerne de um átomo e as exceções ao octeto. Um abraço, até o próximo.